Fé não é sentimentos, queridos amigos, como, por exemplo, entusiasmos, emoções várias, embora a fé envolva grandes sentimentos e o entusiasmo pela obra do Senhor, pelo reino. Mas a fé é um tanto diferente dos sentimentos, são duas coisas à parte. Muitas vezes, nós podemos estar sentimentos nos sentindo muito bem, na verdade, com nós mesmos, assim por dizer, ou com o mundo, ou com a vida, etc. Ou cheios de entusiasmo, e de fervor. Talvez nós estejamos cheios de fervor emocional. Por um lado, as emoções estão muito bem, mas a fé, ao mesmo tempo, pode estar muito frágil, e muito fraca, e muito debilitada e pequena, porque fé e sentimentos são coisas diferentes. Quando você for testado, por exemplo, a respeito da sua fé, embora você esteja com grandes sentimentos, com grande alegria, assim por dizer, pode ser que a sua fé se mostre pequenina e desmorone no meio de uma provação. Nós vemos, por exemplo, o caso de Pedro. Senhor, aqui estou eu, o Senhor está andando sobre as águas, manda que eu vá até a ti. Cheio de afoito, cheio de veemência. Mas logo que ele começou a andar, a sua fé se mostrou pequenina. Assim, fé e sentimentos devem ser encaradas como as duas coisas à parte. Mas às vezes é o contrário. Sentimentos parecem muitas vezes simplesmente não funcionar em nós. Você se levanta e você não sente, não é? Você está ali talvez cansado, desanimado, frio, desligado com as coisas. E esses sentimentos, por estarem frios, muitas vezes tornam a vida espiritual algo difícil. Torna a oração, o estudo da palavra de Deus, uma grande luta, não é verdade? Porque parece que nós não sentimos. E por causa dessa frieza de sentimentos, você às vezes teme ter apostatado da fé, teme ter se afastado do Senhor. Mas veja, querido irmão, irmã, meu amigo, embora os sentimentos estejam frios, a fé pode muito bem continuar forte, vibrante e fervorosa neste momento. Pense, eu sempre dou essa ilustração sobre um trem. Todo trem tem seus vagões e uma locomotiva. A mente, a razão é a locomotiva que puxa e leva para frente estes vagões. As outras faculdades, assim por dizer, são os vagões. Agora, o sentimento vem atrás da locomotiva. E a memória, claro, essas coisas estão intercaladas, obviamente, mas pense nessa minha ilustração. Você não necessita dos sentimentos para seguir em frente, porque é a locomotiva quem conduz. De maneira que se você, por uma fé sincera, confiando na palavra de Deus, conhecendo e abraçando-a, não está se sentindo muito bem por alguma razão neste dia, você pode ainda assim orar ao Senhor, você pode ainda assim ler a palavra de Deus, testemunhar e sobretudo estar com o povo de Deus adorando, ainda embora o vagão dos sentimentos não esteja conectado à locomotiva da fé, porque a locomotiva segue em frente. Você pode adorar ao Senhor nesta manhã de segunda, ao longo da semana. Talvez você tenha pecado, talvez você tenha sido negligente, talvez você tenha errado, mas você confessa o teu pecado ao Senhor e você sabe que Ele é fiel para te perdoar e você se levanta dali com alegria, ainda embora se sentido triste por ter feito aquilo. Você não se sente abrindo a palavra e orando, mas você deve, porque pela fé você serve a Deus, pela fé você o adora. E quem sabe, muitas vezes é o que acontece na vida de um crente sincero, quando você se ajoelha ou se senta para orar ao Senhor e rogar e clamar e confessar, muitas vezes você faz isso pela mente apenas, orando, lembrando da palavra, embora os teus sentimentos estejam desligados, mas ao fazer, ao ouvir, ao adorar, ao servir, sabe o que muitas vezes acontece? Aquele vagão dos sentimentos novamente se conecta à locomotiva. E conforme você está adorando e servindo em obediência, os sentimentos retornam a você. Porque primeiro vem a obediência, primeiro vem a fé, e depois as respostas dos sentimentos e as memórias da alegria e dos pecados purificados. Essa é a maneira que Deus nos criou. E é de gigantesca importância sermos educados na fé e no conhecimento da palavra de Deus, para não sermos levados por emoções diariamente. Queridos, a fé, por estar ali naquela locomotiva, ela não é como uma criança. Você sabe, uma criança, um pré-adolescente muitas vezes, às vezes adolescentes, é guiado somente por sentimentos e vontades. O que eu quero, o que eu desejo, somente eu faço o que me importa, o que me dá prazer, não estou com vontade, não estou afim de ir na igreja, optei por isso, optei por aquilo, não sinto, não sinto. Crianças operam dessa maneira, adultos não. Uma pessoa madura opera pela razão e não pelos sentimentos. Você e eu precisamos muitas vezes, você sabe disso, contrariar, não é, os sentimentos para cumprir o nosso dever. E levantar naquele dia frio de São Paulo, de enchente,
contra a tua vontade, contra a tua enxaqueca, contra a tua gripe, e dominar esses sentimentos de desânimo e vestir-se e seguir para o teu trabalho e cumprir tuas responsabilidades. Uma pessoa madura faz isso, muitas vezes contraria os sentimentos para cumprir o seu dever, para cumprir aquilo que nós sabemos que temos que cumprir no reino de Deus. Isso é necessário. Assim, pela fé nós seguimos em frente em nosso serviço, em nossa devoção, em nosso amor cristão pelos irmãos servindo ao Senhor. Acabei de adicionar um sentimento, mas em nossa obediência. E conforme nós o fazemos pela fé, o Senhor sorri sobre nós e a alegria do Senhor se torna a nossa força.